adoro falar sobre sentimentos, porque eu acho que cada sentimento tem a sua devida importância na nossa vida, sabe? O amor cura, conecta, a tristeza dá espaço pra gente pausar a vida um pouco. A ansiedade, na medida certa, prepara a gente pro futuro. E o medo, ele é um pouco mais complexo, assim, porque eu sinto que ele tem duas fases. Ou ele te impulsiona, ou ele te congela. E quando ele te congela, você fica paralisado e isso é um problema. Então é sobre ele que a gente vai falar hoje. Marilinha! Eu? Sou eu. Pensando alto comigo, né? Oi, eu sou a Marilinha e provavelmente você não me conhece. Tá tendo obra, tem 6 obras no meu condomínio. Eu contei no caminho até esse parque e eu não tenho como parar a obra. Então assim, vou gravar, entendeu? Eu ouvi isso em algum lugar. Não lembro onde, mas eu tenho anotado. Que é o seguinte, o contrário do amor não é ódio. É medo. E daí isso ficou na minha cabeça, porque eu falei, como assim é medo, né? Tipo, não faz sentido, mas fez sentido na minha vida, depois que eu descobri o amor, né? Como que eu vou explicar isso? Porque o amor, ele é trabalho. É diferente da paixão, por exemplo, porque a paixão é uma coisa incontrolável, é uma coisa que vem, mas também é uma coisa que vai. O amor não, o amor ele dura, ele cura. Mas ele tem que ser trabalhado. Você não vai só deixar o amor ali de lado e ele vai ficar. Não, é uma coisa constante, que todos os dias você trabalha um pouquinho. E o medo paralisa. E é por isso que ele é o contrário do amor, entendeu? Tem situações que a gente fica com medo, que a gente fica congelado, paralisado. A gente não consegue fazer nada. Ele estagna, tipo, você não sai do lugar. E num mundo que é movimento, sabe? Tipo, o vento sopra, a água corre, o tempo passa. O mundo é movimento, tudo se movimenta o tempo inteiro. O medo é o contrário disso, entendeu? E daí, beleza, Marina, eu entendi isso. E por que você tá falando desse bando de patifaria aí? Porque o grande problema do medo não é você sentir medo. Sentir medo a gente vai sentir constantemente em situações diferentes da vida. O problema é o ponto no qual a gente toma decisões somente baseadas no medo. E eu sinto que esse é um lugar que às vezes a gente cai e não percebe. Daí quando você cai nesse lugar, é um lugar meio difícil de sair. Às vezes você precisa de alguém pra falar, mana, você não tá legal, por isso que eu tô aqui. O que significa tomar decisões somente baseadas no medo? É quando vem alguma situação na sua vida. Então, sei lá, olha aqui essa oportunidade de trabalho pra você mudar de emprego. Aí a primeira coisa que vem na sua cabeça são as preocupações, é o medo, tudo que pode dar errado. Você já monta todos os cenários de, putz, tá, vou trocar de emprego. Aí se eu largar esse emprego aqui e o outro não der certo, eu fico sem dinheiro. Aí nananana. E se os colegas do meu trabalho desse aqui não gostarem de mim? E se eu não for bom o suficiente? E se... Essa é a decisão baseada no medo. A sua filha pediu pra sair com os amigos dela. É a primeira coisa que vem na sua cabeça. Ai, porque ela pode ser assaltada, porque ela pode ser sequestrada, porque vai dar errado. Primeiro pensamento que vem. Enfim, isso é tomar decisões baseadas no medo. E é um lugar muito perigoso, porque o medo protege? Sim. Mas ele também paralisa. E é aquilo que a gente sempre fala em todos os vídeos, blá, 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 que tudo é o equilíbrio, né? Então é você saber ou tentar, da melhor forma possível, equilibrar os seus sentimentos. E o medo é complicado, cara. Eu, por exemplo, vou falar da minha pessoa porque é o que eu tenho propriedade pra falar. Eu tenho muito medo. Tenho muito medo das coisas... Não sei, eu tenho medo. Às vezes eu vou gravar um vídeo e daí eu fico pensando, e se eu falar alguma coisa que não bate bem pra alguém? E se eu falar alguma besteira? E se... E daí o que acontece? Às vezes, hoje em dia não mais tanto, porque eu aprendi a lidar com os meus medos, né? Mas antigamente me paralisava, assim, eu não conseguia sair da cama. Ou às vezes eu parava de trabalhar, eu me sabotava, assim, sabe? Eu pensava nas coisas que poderiam talvez dar errado numa realidade paralela que eu inventei na minha cabeça, e daí eu já desistia de tudo. Eu falava, ai, não vou nem tentar, que daí eu evito o sofrimento. Só que daí você fica o quê? Parada. Você desiste antes mesmo de tentar começar. E daí também tem aquele ponto que a gente já falou aqui, que é o ponto de você deixar de fazer as coisas com medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Que daí já entra naquela questão do porquê que você se importa tanto, que a gente já falou sobre isso aqui, tem um vídeo aí, eu não sei colocar card, eu não sei colocar nada, mas se vocês quiserem procurar, tá, é o primeiro vídeo do canal. Mas é o medo do julgamento, é o medo do e se der errado. E daí qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? É que todo mundo tem medo. Ai, Marina, óbvio que todo mundo tem medo. Escuta o que eu tô falando. Todo mundo tem medo. Tá me escutando? O Fred Mercury tinha medo, a Rihanna tinha medo, a Frida Kahlo tinha medo, quem mais? Eu tô pensando nos nomes muito aleatórios. Ai, gente, sei lá, as pessoas mais fodas que vierem na sua cabeça, elas tinham medo, elas têm medo, inclusive. E daí a diferença tá, eles fazem mesmo assim.
Eles fazem mesmo com medo. E é aí que tá o ponto, entendeu? Teve uma época da minha vida, gente, que eu tinha medo de tudo. Eu tava falando sobre ela agora de pouco, né? Mas quando eu falo medo de tudo, é medo de tudo, medo do escuro. Mas enfim, não só isso, sabe? Eu tinha medo de não passar na faculdade, eu tinha medo de aprender a dirigir, eu tinha medo de repetir de ano na escola, eu tinha medo de falar com meus pais, eu tinha medo de gravar vídeo, eu tinha medo de pintar o cabelo, eu tinha medo de usar a roupa que eu queria, eu tinha medo de tudo. E daí, a minha psicanalista falou pra mim uma frase que parece besta, que eu já falei nesse vídeo, mas que... Gente, mudou minha vida, cara. Mudou minha vida. Que é, vai com medo mesmo. Mana, vai com medo mesmo. Tem situações na vida que a gente não tem que ficar se perguntando por quê. E lá no fundo, vai com medo mesmo. Porque assim... Tem coisa, a gente tem muito medo do que a gente não conhece, né? Então a gente tem medo do desconhecido, do que a gente não pode prever, do que a gente não pode controlar. Isso é um fato, e essa é uma coisa que não vai mudar. Porque o desconhecido, ele dá medo mesmo, porque você não conhece. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que pode acontecer, o que pode dar errado. Só que como você não conhece, você não controla e não tem o que você fazer, vai com medo mesmo. Como que eu ia saber como que era dirigir se eu não fosse na autoescola, pegasse o carro e dirigisse? Eu tive que ir com medo mesmo. E daí o que aconteceu? O medo passou, porque eu vi que não era um bicho de 7 cabeças, só você aprender a trocar marcha e não bater o carro. Não é tão complicado assim. E até as coisas que são mais complicadas. Então o meu medo de postar vídeo, do que os outros iam pensar, lógico, demorou muitos anos pra eu construir o que eu construí hoje, a minha mentalidade e tal, mas passa, esse medo passa. Ou não também. Ou você vai continuar tendo medo e você vai fazer com medo mesmo e vai dando certo até o ponto que você vai ficar confortável com aquele frio na barriga que é o medo. Porque o medo, em certo momento, ele pode vir como um batimento cardíaco que você não consegue controlar, uma respiração ofegante, um negócio muito forte que você não consegue fazer nada e você fica paralisado. O medo pode chegar nesse tanto, assim. Mas depois ele pode ser só um frio na barriga, aí depois vai ser só um arrepio na nuca, e daí depois você não vai mais sentir. Por exemplo, pode ser. Ou eu tinha muito medo, porque eu dançava, né? Eu dancei por 10 anos da minha vida, pra quem não sabe. E eu tinha medo de entrar no palco, gente. Vocês acreditam? Mas o que aconteceu? Toda vez que eu subia no palco pra dançar, ia ficando menor. Isso não quer dizer que eu não tinha mais o frio na barriga do medo de puta que pariu e se eu cair. Eu tinha. Mas eu ia com medo mesmo. E depois foi ficando mais confortável aquela situação, sabe? E a sensação de superar um medo, de você fazer com medo mesmo, é uma sensação de poder, de superação. Oh meu Deus, qual que é a palavra, inferno? Como quando te preenche a coisa. Eu esqueci a palavra agora. Fala aí nos comentários que vocês vão saber melhor que eu. E por que que eu tô falando isso? De vai com medo mesmo? Porque a gente tem essa mania de achar que falhar é você tentar e errar. Mas não é. Falhar é a gente deixar de tentar. Desistir antes mesmo de começar, sabe? Esse é o único jeito que você perde. O jeito de ganhar é você tentar, errar e tentar de novo, e de novo, e de novo, com medo mesmo, com o que você tem, do jeito que você pode. E eu acho que tem muita beleza nisso, sabe? No errar e tentar de novo. A gente tem muito medo do erro, cara, e o erro é aprendizado, o erro é evolução, o erro faz parte da vida. E tá tudo bem, sabe? Vai com medo mesmo. Às vezes é disso que você precisa, não sei. Nem era pra eu gravar esse vídeo agora, eu tinha feito outra. Eu tento planejar o que eu vou falar, gente, mas daí eu não consigo. Que chega aqui eu quero falar outra coisa, porque o que eu faço aqui é o que tá no meu coração. Aí eu tento, né, planejar os temas da semana, não consigo. Que eu chego aqui eu quero falar outra coisa. É isso que eu fiz agora. Mas é isso, vai com medo mesmo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. Se não ajudou, espero que o próximo ajude. E é isso, com muito amor, Marininha.